Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma honra, uma bênção estar junto com vocês, aqui conosco. Muito bem-vindo a você do nosso canal no YouTube, também seja bem-vindo e abençoado por Deus. Uma grande honra também estar participando desse tempo precioso na tua vida que o Senhor tem se manifestado e te trouxe realmente a compartilhar conosco desse tempo tão importante, de uma mensagem tão digna que tem para a noite de hoje. Espero que todos vocês aí aproveitem esse tempo tão precioso, tão significativo no engrandecimento do grande nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nossa porção é a Vaikra, significa Ele chamou, que é o princípio do terceiro livro do Pentateuco, Levíticos, capítulo 1, versículo 1, vai até capítulo 5, versículo 26. Com o Haftarô de Isaías 43, 21 até 44, 23. E Marcos capítulos 11 e 12. Há uma porção que muitas vezes as pessoas perguntam, por que o nome é diferente, Porque Vaikra significa Ele chamou, e a tradução é colocada como Levíticos, Isso vem pela Septuaginta, quando os anciãos todos quando estavam reunidos, que justamente é um livro que vai tratar sacrifícios e tudo mais, que eram de responsabilidade, o recebimento dos levitas, pois afinal de contas eram eles que prestavam todo tipo de trabalho no tabernáculo, Então, nada mais justo do que colocar o nome dos levitas, Por isso o nome de Levíticos, para um bom entendimento de todos nós, ok? E essa viagem de hoje é uma viagem até bem interessante, que Deus nos traz algumas situações que temos que acordar para este mundo, para tudo mais aí que vem acontecendo. Inclusive até alguns dizeres, algumas sensações aí que às vezes as pessoas falam, na mídia social aí, e às vezes perdem um bom entendimento, uma boa situação, porque não estão preparados, para o que há no porvir, ok? Vamos lá. Antes de começar, pessoal, eu quero avisar vocês de aquilo que a gente já vem trabalhando, já há algum tempo, para melhorar o nosso site e tudo mais em cima disso. Algumas coisas nós já excluímos porque não estavam dando, pessoas estavam criticando e falando um monte de coisa. E para evitar uma polêmica, algumas coisas nós já tiramos e outras nós estamos acrescentando. E nós acrescentamos agora, lá em cima, quando vocês entrarem no nosso site, cajadedeus.org, lá tem um item, agora lá no topo, da nossa página, que se chama Capelania. Lá vocês vão entrar lá e vão se cadastrar. Lá vão ver lá todo um cadastro, melhor dizendo, de situações que a gente faz esse trabalho da capelania, ou seja, o atendimento, o acolhimento e tudo mais nesse sentido, seja nos hospitais, seja em cerimônias fúnebres, nos presídios, nas empresas, nos condomínios, nas próprias igrejas também, tem todo lá um trabalho que, como capelão, tenho feito já há bons anos, aí já quase 15 anos já nessa atividade, e com excelentes resultados. E lá você vai preencher lá o seu nome, seu telefone, vai escolher lá as opções que nós colocamos lá, e embaixo o texto. Se você não encontrar a opção que você deseja ali, você pode colocar ali no próprio texto aquilo que você pretende, ok? E nesse sentido que a gente já vai garantir é que essa mensagem vai chegar diretamente no meu próprio celular, ok? No meu próprio e-mail já vai chegar a mensagem, já vai chegar tudo aquilo que é necessário, e conforme for dando tempo, no decorrer do nosso dia a dia, eu vou parar o tempo inteiro para ver essas mensagens, e assim que possível a gente vai dando o retorno para vocês. Mas não deixem também de prestigiar nosso
WhatsApp ou Telegram, aí do nosso telefone, né, do nosso contato também, para tirar suas dúvidas, querer saber dos nossos cultos e tudo mais nesse sentido, né? Nosso culto, por enquanto, ainda continua sendo de sexta-feira, a partir das 19 horas, né? E em breve aí teremos novidades aí, depois da Páscoa, alguma coisa nesse sentido, talvez o Senhor nos coloque alguma coisa a mais que já vem semeando no nosso coração. Então a gente também já vem pensando nesse sentido aí, tá bom? Então algumas novidades, a gente já tinha prometido para o mês de abril, maio, mais ou menos, já começam a acontecer. Já estamos imaginando também algumas coisas no nosso site, né? Para que também possa ter mais informações e mais coisas que vocês precisem nesse caminho, ok? Vamos lá, pessoal. A porção hoje, que se chama Vaikra, ele chamou, né? Vem de uma situação onde começam-se a fazer os chamadas ofertas, né? Um escritor brasileiro, há um tempo atrás, falou que era um banho de sangue. Não é um banho de sangue, não vejo disso, porque se eu tiver que levar um banho de sangue, então um banho de sangue também foi na cruz, né? E eu tenho que entender realmente algumas conotações, porque é fácil dar algumas críticas sem você buscar o próprio entendimento. E é nisso que o Senhor vem pegando para nós nesse sentido. E aí ele nos leva a situações que nós temos aí que começar a pensar em tudo isso que vem acontecendo no mundo como um todo e todas as coisas que vêm gerando aí discussões, dissabores, injustiças e tudo mais. E o que a gente mais se apega, digamos assim, não é no começo que ele fala de ofertas, se quiser dar uma oferta agradável, quer dar uma oferta disso e tudo mais. Não é só esse tipo de situação que muitas vezes a igreja pega, né? E pega pesado, né? Já vai distribuindo envelopes e tudo mais, e vai fazendo os, como se diz, os pactos, os votos, alianças, desafios, né, que fazem aí com Deus, né, fazendo o puro comércio da fé, né, como a gente costuma dizer. Mas o que mais chama a atenção dessa porção não é o seu início, pelo contrário, é o seu final. Lá no livro de Levíticos, capítulo 5, versículos 20 e 26, né? Ele vai falar da oferta da desonestidade, tá? Onde engana, onde tem enganação, engana a confiança, né? E mente sobre as coisas, né? Por exemplo, você confia, às vezes, aquilo que uma palavra de uma pessoa diz. Isso aconteceu, inclusive, na mídia, recentemente, né? Um jornalista português foi na confiança dos dizeres do material que tinha um jornalista brasileiro e quebrou a cara. Então tem muito disso hoje em dia, né? E às vezes as pessoas leem a palavra de Deus e focam naquilo que elas estão vendo, aquilo que é palpável, elas não enxergam de uma forma um pouco mais abrangente. E aí a gente precisa recorrer novamente ao livro de Levíticos, capítulo 19, nos versículo 14, onde está escrito assim: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terá temor do teu Deus, eu sou o Senhor. E assim, quando ele diz isso, muitas vezes as pessoas estão pensando na surdez, né, física, como também na cegueira física. Mas eu comecei a refletir sobre isso daqui, caindo justamente nessa porção daí do dia de hoje, né, que nos leva a Levíticos 5:20, também já vai coincidir com Marcos, né, nos capítulos 11 e 12, perdão. E assim nós vamos começar a entender algumas coisas que, por mais que a gente, durante anos e anos, venha aí aprendendo com pessoas e tudo mais,
ele nos faz começar a pensar e meditar e enxergar as coisas. Quem é o surdo nessa história? Quem é o cego nessa história? Se nós não estamos falando de deficiência física. Nós estamos falando daquelas pessoas que por muitas vezes acabam confiando em outras e não, tipo assim, não conseguem ouvir o que ela está fazendo no oculto, ou vendo aquilo que ela está fazendo pelas costas. Isso daí vem justamente quando o Senhor mesmo coloca aqui no livro de Marcos, né, no capítulo 11, quando ele começa a expulsar os cambistas, ou seja, faz a maior expulsão da galera, aquele negócio todo. Por quê? As pessoas estão ali fazendo o quê? O que vendia, principalmente o que comprava. Ou seja, ele confiava na fé que aquele animal era puro, né? Era perfeito. Quando na verdade, quando a gente olha a palavra, quando veio um animal perfeito para Deus, né? Então a pessoa confiava que aquilo era perfeito, se apresentava lá para o sacerdote, e aquilo era tomado como perfeito e tal, e ficava aquela situação toda. Então sacrificava-se muitas vezes um animal que não era perfeito. Mas, pelo comércio que praticava, acabava sacrificando um animal imperfeito, sendo tomado como perfeito. Conclusão de tudo isso daí que nós chegamos: a própria vinda do Senhor é o primeiro sinal. Segundo sinal, a própria destruição do templo de Jerusalém. Ou seja, de tanto comércio religioso daquela época, tomarem tantos afãs no sentido de engrandecer sacerdotes, né, que hoje nós chamamos de ministros, pastores, apóstolos, evangelistas, por aí afora, né, mestres, profetas, né. Nós temos aí a mania de colocá-los acima de um pedestal, quando na verdade não podemos fazer isso. Seria uma agressão à própria palavra de Deus, colocar eles num topo, num patamar. Porque se nós viemos para servir e não ser servidos, por que somos colocados no topo? Ah, não, porque vocês têm um relacionamento com Deus. Não, nós ensinamos as pessoas a terem um relacionamento com Deus. Por isso que nós nos dedicamos a aprender da palavra dele para poder alimentá-los, alimentar o rebanho, alimentar as ovelhas, alimentar todas as pessoas. Mas hoje em dia as pessoas estão preferindo ficar surdas, não ouvir a palavra de Deus. E com isso nós temos aí uma situação que as pessoas começam a acreditar em fim de mundo, final dos tempos. Aí vem os aproveitadores aí dizer, não, está na palavra de Deus, está isso, está aquilo. E Deus já cansou de falar para nós aqui e tudo mais. Só estamos nos princípios das dores. Não tem nada ainda de final de mundo, não tem nada disso ainda. Não tem ainda. Porque existe uma palavra dentro da própria livro de Atos, né? Se vocês me permitem aí, Atos 17, versículos 29 a 31, onde é dito, né, pelo Espírito Santo, sendo nós, pois, geração de Deus. Opa! Começa aí o questionamento. O livro de Atos vem logo depois, após a crucificação do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado, né, pelo Espírito Santo, nos coloca essa situação, a geração de Deus. Ou seja, nós agora, quando aceitamos Cristo, nós fazemos parte dessa geração de Deus. E sendo da geração de Deus, o que ele continua dizendo? Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata,
ou a pedra esculpida por artífice e imaginação dos homens. Ou seja, a divindade não está aquele que fala de ouro, fala de prata, fala de riquezas. A divindade não está nesse lugar. A divindade não está nesse movimento, não está nesse mover. O apóstolo Paulo está aqui. A partir do momento que você faz parte da geração de Deus, tem que entender isso que o apóstolo Paulo nos coloca aqui. Está no livro de Atos, capítulo 17, versículos de 29 a 31. Ele continuando: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, somos ignorantes ainda em muita coisa, mas a partir do momento que você é uma geração de Deus, sua obrigação qual é? Conhecer a palavra de Deus. Estar familiarizado com a forma de ele pensar, a forma de ele agir, para que a gente possa servir. Esse é o objetivo. Ok? E aí ele continua: anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Esse é um problema. É aí que os olhos fecham e os ouvidos fecham. E é aí que começamos a encontrar problemas. Porque quando se fala em arrependimento, hoje em dia as pessoas não se arrependem mais. Vão na base de um oba-oba. Ou na base de um movimento, seja evangélico, seja católico, seja, enfim, qualquer linha aí, digamos assim, filosófica que fale de Cristo, cada um vai ter o seu entendimento. Não venho aqui discutir, cada um vai com a sua filosofia. Não vou discutir aí o que cada um quer fazer. Só isso. Mas temos que olhar para aquilo que o Senhor inspirando, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, nos coloca esse tipo de situação. Pregação do Evangelho do arrependimento. E aí ele continua ainda, dizendo: porquanto em determinado um dia, porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quem? Jesus. Yeshua, o nosso Messias. Então, quando ele diz aqui haverá um dia de justiça, a justiça é baseada em todo o Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, porque tudo é a palavra de Deus. Eu não consigo simplesmente falar, não, isso aqui já não existe mais, aqui não é. Então eu teria fazendo o quê? Abolindo Deus? Estaria abolindo Deus? A filosofia que ele coloca, a ideia dele. Estou chamando Deus de quê? De incompetente? Estaria dizendo que Deus errou? E quando se fala que, por exemplo, a gente coloca aí alguns lugares que ainda continuam aí, que ainda não buscaram entendimento do Espírito Santo, que a lei caducou. Quem caducou são as pessoas. Está dizendo que Deus caduca? Por acaso? Se você levar a uma conta simples, se nós olharmos o nosso tempo gregoriano, nós temos aí pouco mais de 2000 anos da vida do Cristo, da primeira vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ok? Pelos cálculos da era comum, digamos assim. Mas se nós olharmos a era passada, foram mais de 4.000 anos, quase 5.000 anos. Então, se colocarmos aí 4.500 anos na média, vamos supor, com mais 2.000, nós estamos com mais de quase 6.000 anos.
Não, quase 7.000 anos. 6.500, 6.700 anos aí nessa conversa. Por que eu quero chegar nessa conta? Se em 4.500 anos o Antigo Testamento prevaleceu e foi renovado pelo Senhor Jesus, o qual diz que eu vim cumprir a lei, vim obedecer a lei. Para que vocês alcancem o verdadeiro caminho da fé. Embora o próprio apóstolo Paulo nos diz em Romano que a lei acabou não tendo função depois de um tempo. Do mesmo jeito que nós começamos a comercializar a fé. O que era para ser sacrifício perfeito começou a ser simplesmente venda de animais. Onde o cambista ali de animais comprava, quem comprava, vendia, perdão, e quem comprava queria se deixar ser enganado, como o próprio Senhor mesmo diz no começo do texto levítico, que traga do seu rebanho. É comprado ali no comércio. Traga do seu rebanho. Ou seja, traga de você. Deus não quer ninguém aí indo lá comercializando. Eu quero aquela Bíblia, por exemplo, porque ela é escrita lá com letras douradas e tudo mais. O que adianta comprar uma Bíblia toda escrita aí a ouro, vamos supor, se você não vai ler? Você não vai nem abrir. Vai deixar ela fechada no papel celofane lá, que é para não gastar, não estragar, para não durar para sempre. Não adianta. Eu prefiro uma Bíblia aí de 20, 30 reais aí, sei lá, até mais barato. Tem empresas aí que doam Bíblias, e quem quiser doar Bíblia para nós aí, também nós estamos aceitando, para poder distribuir também nos nossos caminhos aí que nós fazemos para as pessoas. Será muito bem-vindo essas doações. As pessoas hoje perderam essa noção, como ele mesmo disse. Ouro, prata, está tudo brilhando, aquela igreja lá é santa. Não tem santidade. Onde tem ouro, tem prata, não tem santidade. O próprio Senhor mesmo disse que não ficaria pedra sobre pedra. Porque o que mais importa é edificar a pessoa. O que adianta edificar paredes, mas não ter santidade? O que adianta? Nesse sentido. E ainda por cima, no capítulo 3 do livro de Atos, lá no versículos 19 a 20, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Opa! E ainda estão falando em fim do mundo? Olha lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério. Quando vai ser o tempo do refrigério? Quando todo mundo se arrepender. É quando virar o Senhor. Mas se ninguém se arrepender, você já sabe o fim da história. Aonde você quer estar? Não, mas eu aceitei Jesus. Tá, não vou discutir. Se você está dizendo, vou fazer papel de surdo e cego. Não estou vendo? Não estou ouvindo. Só isso. Crendo no que você está falando. Mas realmente você segue a vontade de Deus?
Você segue os desígnios que Ele já determinou para a sua vida? Você segue aquilo que Ele te chamou para fazer? A obra que Ele te fazer? Você ainda está sentado naquela poltrona, esperando o quê? Ele chegar? Quando Ele chegar, Ele já falou, um único dia. Ele vai julgar. Ele vai pegar para você, Ele vai falar o seguinte, e aí, tem fruto? O que Ele fez com a figueira? No livro de Marcos. Ele estava com fome. E não era tempo da figueira. Ótimo. Dá um ótimo referencial para todos nós. Daquilo que nós estamos falando até agora. Quando ele chegar em você, mas não é o tempo. É tempo. Todos os dias é o tempo do Senhor Jesus. É como a gente, está na própria parábola que nós temos aí da vinha. O cara deixou a vinha lá e deixou os caras tomando conta. No tempo da colheita o cara chegou, e aí? Cadê a parte do Senhor? Mataram o cara. Mataram o filho. Você acha que Deus vai ficar lá esperando você ficar pronto? Como as noivas nessa, as virgens nessa lá. Pô, não tem mais azeite. Sai correndo comprar, filho. Vai comercializar a sua fé. Mas para aí, você não adquiriu o azeite, ou seja, a sabedoria da palavra de Deus em todo o tempo, desde quando você foi chamada? Não, mas para aí, mas eu tinha tantos afazeres, eu tinha tantas responsabilidades, era com o comércio, com a família, com isso, com aquilo, então você não colocou Deus em primeiro lugar. E aí muita gente aparece lá na igreja chorando, repercutindo uma série de situações. Você começa a conversar com a pessoa e fala, o que Deus é na sua vida? Meu tudo. E quando Ele vai começar a ser o teu tudo? De verdade. Quando você vai deixar de ser você? Porque muitas vezes as pessoas se apegam a imagens, a uma série de outras coisas mais, dela própria. Como se aquilo lá fosse o talismã, diferenciador de tudo. Na verdade, não tem nada a ver. Na verdade e em verdade, ela simplesmente ignora Deus. Deus, ele veio para servir. Não. Ele já serviu a nós. Ele se serviu a todos nós. Ele nos colocou como dignos de comermos do sua carne, bebermos do seu sangue. Só que ele fala o seguinte, através do apóstolo Paulo, lá em Coríntios: aquele que fizer uso do meu corpo, do meu sangue, indignamente, ou seja, sem ter uma aliança real comigo, é indigno. É indigno. E merece a punição. Não, mas eu aceitei Cristo, eu estou tomando a Santa Ceia. Certo? Tem direito. Mas você está digno de celebrar esse memorial com Ele? Você se encontra perfeito? Como justamente é a oferta colocada no livro de Levítico? Ou você ainda tem defeitos? Mas todas as pessoas têm defeitos. Ótimo. Que bom. Então reconheçam-os. Arrependam-se. Essa é a grande palavra. Arrependimento. Por que existiu o modo sacrificial? Para que as pessoas se arrependam. Mas e nós não podemos esquecer que antes que venham as desculpas, o primeiro sacrifício
digamos assim, de uma era moderna, veio do exílio egípcio. Para saírem de um exílio egípcio, tiveram que sacrificar o cordeiro da Páscoa. E nós estamos nos aproximando dela. Botar sangue na verga para não ser morto. Pelo poder do Espírito de Deus. Que passou lá e matou todos os primogênitos. Então, foi o primeiro modo sacrificial. Não foi no livro do Levítico. O Levítico só deu a partir do seguinte, a partir de agora é o seguinte: se vocês não se arrependerem, vocês podemos esquecer que havia muitas discussões dentro do acampamento. Não se esqueça que a gente vai ver muito isso daí. Quem foi que elegeu Moisés como líder? Quem é isso? As discussões naturais que existem numa boa, mas só que é o seguinte: vem o Espírito de Deus e bota ordem no galinheiro, como a gente costuma dizer, né? E aí? Quem é que te dá o que comer? É o seu trabalho? Quem é que te dá realmente o sustento? A roupinha bonitinha, o cabelinho arrumado e tudo mais. Quem é? A sua capacidade? Quem é? Fica uma grande pergunta, porque justamente nós vamos ao início da porção de hoje. Ele chamou, vai cá. Ou seja, ele te chamou para a obra. Ele te chamou para fazer parte do corpo. Ele te chamou para a geração de Deus. Quando você irá realmente se arrepender e voltar para Deus. Não é voltar por voltar, mas voltar olhando nos olhos dele, ouvindo o que ele tem para dizer, fechando mais a boca e abrindo mais os ouvidos. Só abra a boca para evangelizar. Evangelizar aquelas pessoas que estão lá fora caídas. Há muitas. Há bastante. Isso ele nos deu autoridade de sobra para ganhar almas. Sejamos como o Senhor quer, não como nós queremos. E assim ele vai fazendo. E edificando cada vez mais o reino dele. Afinal de contas, o Senhor Jesus nos disse: é chegada a hora do reino. Ele vai bater na nossa porta. E a única coisa que ele vai perguntar: você está pronto, meu filho? Se você estiver pronto, eu vou ceiar na sua casa. Mas se você não estiver pronto, você será como aquela figueira que não tinha o que oferecer e secou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.